acontecendo mais uma vez em Belém. Obrigada pela presença de todos, pela atenção. Obrigada, André, pelo convite, né? Bom, vou começar aqui. Sou Bruna Bastos, né? Já fui apresentada. Eu sou designer, ilustradora e artista visual. E aí o que eu trago aqui, o singular, o plural, é essa necessidade e essas reflexões que eu venho tendo ao longo da minha trajetória, do meu trabalho, sobre como que as imagens que eu produzo, tá? Como que elas refletem, como que elas afetam as pessoas e como que elas podem gerar crenças limitantes e preconceitos em relação a territórios, né, em relação a identidades, em relação a universos, né? A gente é um mundo muito plural, assim, cada um de nós, né, as nossas experiências nos fazem ser muitas coisas, né? E isso também vem também dessa necessidade de olhar para os meus processos, né, de quebrar algumas regras, né, do fazer. Então, é isso. E essa imagem é uma imagem maravilhosa, que é uma reprodução de uma obra do Michelangelo clássica, né, de uma artista paraense chamada Thaís Chaves, né, ela é de Ourém, e ela traz essa releitura, né, a partir de um olhar dela, né, a partir do território dela. E é como se isso aqui fosse, para mim, uma sugestão desse novo mundo, né, dessas novas pluralidades que a gente precisa representar e que são cada vez mais urgentes, né, desse nosso papel, né, social, né, enquanto profissionais da visualidade, e a gente falando, né, do design gráfico. E aí, pode passar. Eu sou designer paraense, nasci, morei aqui a maior parte do tempo da minha vida, hoje moro em São Paulo, mas eu sou essa pessoa que sempre consumiu, né, sempre esteve muito envolta, né, na cultura paraense. E, de certa forma, isso reflete, né, o meu trabalho, reflete quem eu sou, reflete para onde eu olho, né? E é sobre isso, né, sobre como que as nossas criações, mesmo as mais comerciais, né, como que elas refletem essa nossa identidade, onde a gente nasceu, quem somos, né? Porque a gente faz esses recortes a partir da nossa experiência, né? E aí eu me formei na UFPA em comunicação, propaganda, né? E já passei de lá, trabalhei na agência, comecei a trabalhar com design na agência da Facom, né? Que é uma agência que trabalha basicamente com design gráfico para atender demandas da universidade. Então eram pesquisadores, professores que tinham ali projetos de editorial, né, livros, identidade visual para evento, e é hoje onde eu estou, né, trabalhando com pesquisadores, trabalhando com organizações não governamentais, com institutos, e também faço ilustração, né, passei também do design gráfico, fui para o design de superfície, passei por algumas áreas do design, e pode passar. E aí, tem essa questão das ilustrações, né, como que isso reflete a minha identidade. Isso aqui são ilustrações autorais, então foi ali para o design de superfície, ali do Pirarucu, é uma estilista indígena, né, a gente fez um trabalho juntos sobre essa ancestralidade, né, é a Nalingo, da Emolina, ela está fazendo um trabalho maravilhoso, né, dessa presença do indígena, da visualidade, da visualidade no todo, na moda, né? Então ela está fazendo um trabalho maravilhoso, a marca chama Na Língua. Mas isso aqui é só para ilustrar mesmo como que a identidade reflete, né, no nosso trabalho. Pode passar. Aqui e voltando para a questão da educação, a gente teve esse projeto premiado, que é o Rede Saberes, que era isso, né? A gente fez na ilha de Cotijuba, que é uma ilha aqui próxima, com mulheres, e foi um projeto premiado pela Funarte, onde a gente levava essa questão, né, de olhar o design para dentro
trabalhar o design a partir das próprias raízes. Então, a gente fez umas oficinas com as mulheres, a partir das histórias dela, das vivências dela, foi lindo, porque elas diziam que não sabiam desenhar, e vocês sabem sim, e vocês vão descobrir isso. Então, foi muito poderoso, né, ver essa construção e ver a história delas, da ilha, retratada nos desenhos, que depois viraram material de decoração, né, objetos de decoração, e foi lindo. E aí, nessa trajetória toda, eu entendi o design como um vetor cultural, né? A Renata trouxe na palestra dela isso, de que como que o design ele é esse reflexo, né, da nossa história, né, para onde a gente está olhando. Se o design ele é um vetor cultural, logo o design não é neutro, tá? O design, supostamente, as pessoas utilizam, né, de alguns argumentos, vou utilizar tal fonte ou tal tipografia porque ela é neutra. Na verdade, não, né? Tem ali um olhar e um recorte, né, daquele designer que escolheu aquela tipografia a partir de uma vivência, né? De um olhar, de um preconceito ou não, né? Então, e aí eu trouxe essa imagem de uma amiga que está morando em Berlim, ela é paraense, e ela postou isso revoltada, porque isso era um crime, ela escreveu ali do Norte Global, com o estado dela, o Pará, né? Como assim? Eu não enxergo o Pará, né, nessa tipografia, né? Isso não me representa. E isso é uma estampa que saiu numa H&M, numa Zara da vida de lá, da Europa, e eles estão fazendo coleções das cidades, né? E aí ela trouxe, isso aqui é uma tipografia de futebol americano, né? E aí quando a gente fala dessa neutralidade, dessa suposta neutralidade, a gente está falando de um apagamento, né? De um apagamento de identidades, né? Um apagamento de histórias. E essa tipografia nos apaga aqui, né? Enquanto brasileiros e enquanto amazônidas, né? Então, o quanto que é isso, é esse o ponto. O quanto que, para onde eu estou olhando, né? O quanto que isso reflete nas nossas criações e o quanto que isso impacta quem vai ler, né? O quanto que isso afeta. E aí, para mim, é isso, né? O bom design é aquele que consegue comunicar, né? Cumprir a sua função, mas ele também é aquele que desperta esses sentimentos de pertença, quando a pessoa olha para aquilo e se enxerga, né? Seja se vê, seja num projeto que aparentemente, né, não é neutro, mas é isso, né? São esses recortes de olhares que a gente faz. E aí eu trouxe alguns projetos mostrando esse processo de trabalho. Como eu falei no início, a gente tem um estúdio, eu e Reg é designer também, Reg é minha companheira, né? E a gente trabalha atendendo organizações não governamentais, institutos socioambientais e trabalhando muito com essa questão da diversidade, né? Atenta para essa pluralidade de mundos que a gente precisa retratar de forma muito respeitosa, né? Então, o Tramas Digitais, Pensando Futuros, ele é um projeto da OLAB. A OLAB é uma organização que trabalha com tecnologia e causas, né? Letramento digital. Então, é um público bem diverso, assim, tecnologia e inovação, e eles fazem muito esse trabalho de educação, né? De olhar para a internet e como esse lugar de potência e lugar onde as pessoas precisam estar atentas a essas ferramentas, né? Para o bem e para o mal. Então tem essa organização, eles são do Rio de Janeiro, e aí eles pediram para a gente fazer essa identidade para o Tramas Digitais, que é uma formação para jovens
lideranças de movimentos sociais, de organizações daqui do norte. E o nome Tramas, né, eles pediram que a gente olhasse para a visualidade da trama mesmo, né? Eles gostam do significado, né, do TC e tal. E aí a gente foi lá para... Pode passar. A gente foi para olhar a etimologia da palavra TC, né? Que é a coisa de construir. Construir. E é muito legal porque a formação ela é justamente isso. É uma formação em direitos digitais para que as pessoas se sentissem fortalecidas, né? Entendessem das ferramentas para utilizar isso ao seu favor na internet, né? Então, construir esses novos mundos, tecer essas novas, a partir dessas vivências, dessas realidades. Então, a gente partiu desse processo criativo fazendo essa relação semântica entre texto e imagem da origem da palavra. E fomos olhar, né, esse mood, aqui são algumas das imagens que a gente... Mas foi onde a gente parou. Então vamos aqui trabalhar o TC, né, a partir do tramado dos povos originários, né, a partir das tramas e desse movimento. Cada trama, cada forma de fazer conta uma história, né, para esses povos. Assim, é uma forma deles materializarem o que eles contam na oralidade. Né? Então, cada elementinho desse é esse contar histórias. Então, faz muito sentido, né, com o projeto, e a gente utilizou esse ponto de partida, né, considerando ali também, olhando para o Krenak, né, porque ele fala, né, do futuro ancestral. Então, a gente foi olhar tanto para pensar na tipografia, nas cores e nas formas, né, e nas imagens. E aí a gente pensou numa tipografia que desse esse movimento da manual, né, da manualidade, mas a gente também não poderia deixar de olhar para esse... Era uma forma de olhar para unir o tecnológico com o artesanal, né? A gente teria que fazer essa junção de mundos aparentemente sem conexão. E aí a gente chegou nesse resultado, olhando para essa tipografia. Foi uma tipografia que a gente desenhou, né? A gente não desenhou uma família tipográfica, mas a gente desenhou o lettering, né? E olhando para esse movimento, né, do A, né, essa trama que sugere esse movimento e esse entrelaçamento, né? Então ali presente no A, presente no B, e a gente faz ali essa escolha por deixar tudo no mesmo nível, né, no mesmo eixo, vem dessa horizontalidade com que o projeto pretende com as histórias, né, com as pessoas, com as diferentes realidades. E aí a paleta de cor, ela vem da OLAB, né, também, ela traz aí esse digital, né, esse mundo digital, e ela já está, alguns tons já estão presentes na paleta, né? A gente tinha que utilizar isso para dar essa constância visual. E aí também a gente utiliza algumas fontes open source, né? Porque daí elas conseguem, dependendo do projeto, o recurso é mais limitado, e aí elas conseguem trabalhar isso de uma forma mais livre, né? Isso tudo a gente tem que considerar quando vai desenhar o projeto. E aí, a gente, olhando para aquelas tramas, começou a pensar como que a gente poderia fazer esses elementos gráficos de apoio, né? E começou a fazer esses estudos, e começou lá naquele primeiro módulo. A gente pegou um carimbo, né? Fez um carimbo porque a gente queria dar esse caráter manual, né? E foi ali testando e sobrepondo, né, os elementos, para que eles fizessem esse trançado, né, esse tramado de histórias, né, essa junção de histórias que eles queriam, né, na proposta que essas pessoas trariam, né, ali na formação. E aí foi formando esses diferentes elementos que a gente utilizou como recurso gráfico, tanto no site quanto no
material, né, de divulgação todo. E assim, elas amaram, né, elas viram o pixel, né, então ali tem uma junção pixel e trama, ora trama, ora pixel. Pode passar. E aí a gente foi fazendo esses testes, né, sobrepondo. Quando você estava mostrando, eu falei, eu queria, né, para fazer umas loucuras aqui. Eu lembrei. E aí a gente foi fazendo essa sobreposição, e quando chegou na landing page, a desenvolvedora, a Bev, começou a pirar nisso aqui, né? E ela começou a fazer as sobreposições em cima da imagem e tal. Então, na landing page, né, que mostra a programação inteira do projeto e tal, ela, quando mexia o mouse, ele fazia essa interação, né, de sobrepor e reforçando essa ideia, né, de que as pessoas, essa presença, essa importância no projeto, né, da interação, né, de todo mundo do grupo. E aí, a gente fez também essa outra patronagem, que aí ela vai se construindo, se desconstruindo, né, a partir desses elementos. Era uma outra possibilidade gráfica, e aí, né, essa coisa pixel, ora tramada. E aí, isso aqui é como que isso poderia funcionar, né, em cards, rede social, como que seria essa composição, como que se a gente usaria esses elementos gráficos, né, essa junção aí de tipografias e de formas e de cores. Aqui é um outro projeto, a Ecomedia. Ecomedia a gente fez junto com a Mozilla Foundation, por meio da Lori, comentei com ela sobre esse projeto. A Lori é uma pesquisadora que pesquisa a influência da tecnologia na luta da justiça climática, né? Então ela faz o Ecomedia seria uma plataforma para fazer esse hackeamento, né, da mídia tradicional, da mídia hegemônica. No caso, ela faz essa pesquisa dentro do Twitter, né, e aí ela percebeu que as organizações que postavam, né, no Twitter, os movimentos, né, das suas causas, né, as denúncias que eram feitas, elas eram apagadas pelo algoritmo, né? Então, a proposta dela era fazer um projeto ainda que está muito no início, mas a proposta dela era fazer essa subversão do algoritmo, né? Fazer com que esse painel, construir um painel que alavancasse, né, esses posts que eram apagados, né, pelo algoritmo. E aí a gente, na conversa com ela trouxe muito essa questão do cartaz, né, da mídia, do cartaz como essa ferramenta, os cartazes russos, né, socialistas. Ela trouxe essa referência, né, como uma possibilidade de um caminho. E a gente entendeu que o cartaz, ele era esse grito na parede, e ele funciona até hoje, funcionava na época também, como essa forma de hackear as mídias tradicionais, né? No cartaz, na rua, a gente consegue dizer o que a televisão e o rádio não mostram, porque ali, né, tem também não tem uma neutralidade, né? Então a gente fez esse paralelo, né, do cartaz, da mídia cartaz, com o que a Lori faz na pesquisa dela no Ecomedia, né? E a gente foi olhar para a visualidade dos cartazes russos, né, essa comunicação política. Foi olhar também, a Lori queria, são muitas causas, né, são organizações que têm diferentes realidades e diferentes dores, né, e ela queria trazer isso também, que a gente trouxesse essa diversidade, né, de causas e de pessoas. A Lori é uma pesquisadora não binária, então todas essas informações, elas serviam para que a gente chegasse no resultado que foi esse. A gente utilizou tipografia
comprou ali, licenciou uma tipografia do mídia, né, inspirada nesses cartazes russos, socialistas, né? E ali no Eco a gente resolveu quebrar todas, né, fazer essa subversão também, né, tipo utilizar ali vários pesos e formas, muito pensando em retratar essa diversidade. O eco, o eco também vem de ecoar, né? Então a ideia também era amplificar essas vozes, né, dar suporte para que isso aparecesse mais nessas lutas. E a gente viu esse resultado. Ela estava esperando, ela estava com medo da gente apresentar uma coisa meio cyberpunk, sabe? Tipo aquela coisa com neon, lá, e isso foi uma surpresa. Ela ficou muito feliz, porque era uma coisa bem diferente, não tem verde, né? Porque quando a gente está falando, né, de eco, a gente vê bastante, lá bastante verde. E aí a gente foi percebendo, né, essas cores. O vermelho vem do urucum, né, que está ali presente, né, bastante no indígena, na cultura indígena. O vermelho vem do sangue que corre nas veias, dessa luta que a gente tem que ter diária na vida e que essas pessoas também estão ali, né, lutando. E ela ficou muito feliz, né, com esse projeto, e a equipe inteira conseguiu se enxergar, né, E aí a gente teve poucos desdobramentos de peças, né, nesse projeto. Já foi ali para o LAMB, né, fazer essa conexão do online com o off, né, e aí ali ela precisava, né, e veio que a gente utiliza ali uma mistura de tipografias e é intencional, né, estou quebrando aqui tudo que eu aprendi, isso você não pode misturar mais de tantas tipografias, não. Enfim, a gente não estava, né, a fim de seguir essas regras. E o mais importante é que o cliente se enxergou, né, e entendeu que fez sentido para ela, né, e comunicou. Esse é um outro projeto, Cuida, é uma formação também voltada para jovens, lideranças aqui na região norte, e era uma formação em incidência política, né? O que é a incidência política? É a pessoa, eles conseguirem levar as necessidades da comunidade para o Congresso, conseguir dar subsídios para que eles consigam transformar aquilo, intervir num projeto de lei, né? Fazer com que a comunidade melhore ali por meio da política. Então, essa identidade era sobre esse projeto, que era uma formação voltada para esses jovens que fazem parte do programa Vozes pela Ação Climática Justa, que é um programa que tem ação global, está presente nos países do sul global, Oceania, África, América Latina e Ásia, e aqui no Brasil. E ele dá esse suporte para ativistas, né, jovens que estão aí nessa luta a favor da justiça climática. Aí a gente trabalhou com o Observatório do Clima e o programa, que é o VAC. Né, o Observatório do Clima é uma organização que atua também, né, por justiça climática. E o VAC é esse programa que eu falei, né, que tem essa atuação global. E eles... Pode passar. E é isso, né? Eu falei que a formação é, né, para jovens, e especialmente mulheres, que têm essa atuação nas suas comunidades, né? E fazer com que eles entendam que eles absorvam as ferramentas de como que eles podem levar isso para o Congresso, né? Como isso pode virar política pública, como pode melhorar a vida deles. E aí o Cuida, ele tem esses dois sentidos, né? O cuidado e esse sentido de urgência, porque aqui no norte a gente tem essa coisa tipo, bora mano, cuida, bora logo. Né? A gente faz a gente tem isso é muito peculiar, né? Então a gente
precisava trabalhar com esses dois sentidos. E a gente queria muito trabalhar com um tipógrafo, alguém, designer daqui, né? E a gente tinha pensado e pensou em desenhar, mas a gente queria muito essa tipografia que tivesse olhar para essa tipografia presente, né, na visualidade da cidade, né? Então, nas placas, nas faixas de aparelhagem, né, nas plaquinhas das praias, muito porque eles queriam esse tom, né? Mas a tipografia ela não teria que ser dura, sabe? Ela não teria que ser... Cuida uma conversa também ali no formal, e era isso, era sobre isso. E fiquei louca atrás, né? E entrei na Pyramid Type e vi a Manu, que é a fonte que a gente usa nessa identidade visual, e ela casou perfeitamente, porque ela tinha essa visualidade, né, que a gente queria. E aí a gente foi olhar, né, para fotógrafos paraenses, o Luiz Braga e a Anais Jeans, né, olhar para as cores, olhar, né, para esse universo visual. E aí a gente chegou nesse resultado, né, era uma formação voltada para jovens. A Manu foi perfeita, eles amaram. Todos esses... É muito legal, porque esses 3 projetos nenhum teve alteração. Gente, fiquei tão feliz. E aí esse aqui... Não, mentira. Esse teve uma, que eu vou mostrar para vocês, que toca muito nessa questão da diversidade, né? E aí foi... eles amaram, se identificaram muito, que era isso que eu venho falando lá desde o início, né? O quanto que é importante a pessoa se enxergar, a pessoa que vai receber a mensagem. E a gente testou umas outras tipografias pro descritivo, mas ele é muito grande, e aí ficava 3, 4 linhas. Aí não, e essa casou bem, assim, para ser utilizada no tamanho que a gente determinou. Ela super, da leitura, é maravilhosa. E aí a gente, nas nossas conversas, foi falado muito da questão das encantarias, né? Dos encantados, né? Como eles são defensores, né? da floresta, como eles são... 10 minutos, tá? Como eles são importantes para a preservação, né? E aí a gente trouxe a caipora, o curupira, a mãe d'água e o mapinguari, né? Como essas figuras de apoio na comunicação, nessa estética mesmo de super-heróis, né? E são mesmo, né? E isso a questão das encantarias é algo que é muito valioso para nós, né, do norte, para essa cultura, né, para essa visualidade. E aí a alteração que teve foi a seguinte: a primeira versão era aquela lá, e uma das pessoas da comunicação, da equipe, uma mulher negra, ela se incomodou com o shape da caipora. E aí ela pediu para que a gente pudesse deixar um pouco mais real. Total sentido. Então são essas... E aí quando eu falo da gente olhar para essas visualidades, é porque assim, tem coisas que acabam sendo... Certos padrões estéticos são normalizados, certo? E se a gente não mostra outras possibilidades, outras narrativas, se a gente não olha para outros lugares, a gente acaba estranhando determinadas, né, ou achando excêntrico, né? O excêntrico tem essa conotação ruim, e não deveria. E tem esse apagamento, né? O design ele vem de uma base eurocêntrica, né, branca. Então, a neutralidade das tipografias, a suposta neutralidade, reflete esse apagamento de culturas que se expressam tipograficamente de outra forma, né? Então, sobre esse coexistir de visualidade, coexistir de mundos, e não de uma homogeneização, né, de uma coisa só, de uma única forma de representar. E aí,
isso se desdobrou em peças gráficas Isso era o kit que eles recebiam, né? Tinha os adesivos, os stickers e a ecobag. A caipora acabou sendo a mais utilizada, assim, né? Nas peças. Aqui a blusa. Aqui são peças, né, da formação digitais, né? Foi enviado por WhatsApp, utilizado e aí aí a gente utilizou uma tipografia ali, né, uma outra tipografia de apoio, que era uma tipografia da própria organização, não recordo agora o nome. E, nossa, as pessoas eles mandavam foto assim, ó, das pessoas assim, sabe, com orgulho, tirando uma foto, e acho que isso pra mim, a gente fica muito feliz, né? Eu acho que isso, para além de ver essa identificação, se ver, né, nesse design, né, que muitas vezes eu não me vi, né, sendo uma mulher artista, muitas vezes eu não me vi, sou uma mulher lésbica, muitas vezes não me vi. Então acho que falar de diversidade, né, vem desse lugar que eu vivo, desse apagamento que eu vivo. E aí a gente teve um material de apoio também, a gente trabalha com editorial e fizemos esse material. Foi bem bacana, assim, ver a felicidade deles. E é isso. Eu acho que o design tem a gente entender o nosso papel, né, social, né, quanto que essas imagens que a gente gera e podem, né, reforçar preconceitos e reforçar crenças limitantes em relação às pessoas, aos territórios. Eu acho que a gente tem esse papel, né, importante, que é importante a gente refletir, né, de fazer com que esses muitos mundos existam dentro desse mundo que a gente vive, porque eles são constantemente apagados. Como por um mundo onde muitos mundos existem, é um lema zapatista, um movimento indígena no México, que fala sobre tem essa crítica, né, sobre a homogeneização da cultura, né, dos modos de vida e do apagamento das identidades indígenas. Da Marina Weiss, essa imagem é um frame de um vídeo que ela produziu que chama Corpo Floresta, da importância do indígena na ciência. É uma imagem muito maravilhosa, né, da importância do saber originário no mundo, né, em especial nessa luta por justiça climática, né, por isso que a gente está passando, esse calor horroroso, essas mudanças de clima que estão aí para todo mundo ver, para todo mundo sentir, né. E aí esse vídeo está no YouTube, chama Corpo Floresta, do Lab Verde, né, uma residência para artistas que trabalham com clima, e é bem legal de acompanhar. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. O endereço tá ali, né, do estúdio. Gente, a gente tá precisando muito, a gente tá contratando freelancer, por favor, mandem e-mail. De ilustração, de design, tudo, porque o negócio tá pegando aqui pra gente, né? Ainda bem. Bom, e aí tem ali o Instagram, esqueci, podia ter colocado QR Code, gente, esqueci, todo mundo colocando QR Code. E é isso, obrigada, gente.